Olá, a gente vai analisar o livro Se Língua das Linguagens, de língua portuguesa, dos autores Wilson e a Christine. É um livro destinado ao ensino médio, publicado pela Editora Moderna, de 2020. Esse livro é marco para o PNLD de 2021. E aí, se tratando do livro, o livro ele aborda uma abordagem reflexiva sobre a língua, sobre a questão de promover aos estudantes, estimular a questão de interpretações desde as mídias, o cinema, a questão das artes, além da gramática normativa, trazer um reflexo sobre o processo do ser humano nesse contexto. Mas aí, quando a gente vai para a parte da análise, né, a análise principalmente qualitativa e quantitativa, a gente vê ainda cenários bastante desafiadores. Porque quando a gente olha a questão quantitativa, né, observando no livro as questões de raça, de gênero e principalmente de deficiência, a gente percebe que o número é muito reduzido às mulheres. As mulheres têm um protagonismo no livro muito precário, principalmente a gente vê apenas 17 mulheres ou meninas nesse contexto. Quando a gente vai olhar majoritariamente o corpo da representação em questão de raça, são de mulheres brancas, então a gente vê um processo de certa forma de invisibilidade de pessoas negras, pessoas principalmente com deficiência no livro. É um dado muito alarmante que a gente não percebe que o livro apresenta essa questão da igualdade. Então nós temos uma desigualdade nesse contexto de representatividade, principalmente de pessoas mais vulneráveis, né? E quando a gente vai olhar para a questão do homem, o homem tem o maior protagonismo, né? Ao todo foram registrados 28 homens que também, em sua maioria de raça, temos aí homens brancos, homens intelectuais muito conhecidos, muito renomados. Quando vai se falar sobre a questão do estereótipo, essa questão principalmente, a gente percebe, e esse livro é um reflexo dessa desigualdade, porque reforça um padrão eurocêntrico da coisa, de ainda muitas mulheres, homens, em suas questões raciais ainda não são representados, principalmente sobre a questão das as representações sexuais, como por exemplo os LGBTs. A gente vai ver no livro principalmente alguns trechos que vão apresentar essa questão sobre deficiência em si. Não temos autores, não temos pessoas, temos apenas alguns textos ou algumas tirinhas que vão induzir essa questão da deficiência, mas que a questão da representatividade em si não tem da pessoa. E quando vai se falar sobre a arte, tem um ponto ou outro de uma imagem que tem um grafite, a questão dos povos que interliga aos povos indígenas, e temos um poema que inclusive era sobre a etnia ticuna dos povos indígenas. Então é o único exemplo que esse livro ainda traz como representação. Então o que a gente percebe é que essas representações, essas minorias sociais, elas são uma evidência de uma exclusão social que o livro traz nesse contexto. Quando a gente vai para esse lado mais do eixo qualitativo, eu me recordo de uma pesquisa da Nilma Lino Gomes, que ela fala justamente sobre isso. A ausência de representatividade de grupos marginalizados reforça um currículo oculto excludente. E ela se confirma nesse livro diante de suas representatividades. Tem alguns pontos positivos, né? Traz algumas pessoas negras em campanhas sociais, alguns indígenas em suas produções artísticas, mas mesmo assim a quantidade e o destaque ainda são eminentes, não são eminentes, não são evidenciados. E quando a gente parte para a referência a Libras, a cultura surda, ou principalmente para as comunidades, a gente vê que ainda se é mais latente, né? Por quê? Porque o contexto do curso de Libras, onde forma professores, exige um compromisso que
Nesse contexto de acessibilidade, o livro ainda é precário de representatividade. Então, o que a gente pode dizer que existem alguns avanços, né, que gradativamente está sendo alcançados, mas ainda existe uma grande lacuna no termo de representatividade. E a escola, ela precisa ter como objetivo um espaço de formação de cidadã, promover uma educação que reflita essa diversidade, principalmente da nossa sociedade, combatendo o que a gente vê hoje, que é o silenciamento, e garantindo principalmente que uma prática pedagógica seja fortalecida de forma inclusiva, democrática e principalmente antidiscriminatória. O que é mais importante, que enquanto professores e estudantes a gente lute contra essas mazelas que infelizmente assolam a nossa sociedade.